Certo, vamos desempacotar isso tudo. Sabe, se a gente voltasse no tempo há uns 10 anos e perguntasse para qualquer pessoa como seria o mercado de trabalho com o avanço extremo da inteligência artificial, Uhum, a resposta quase sempre ia ser aquele cenário clássico de ficção científica, né? uhum. Bem limpo, Exato. Robôs fazendo todo o trabalho pesado e sujo. isso. E a humanidade inteira sentada em escritórios com ar-condicionado, só supervisionando as máquinas. Mas a realidade de abril de 2026 está mostrando uma coisa bizarramente oposta. Completamente oposta. Porque, tipo, enquanto a IA quebra barreiras na programação, escrevendo códigos super complexos em questão de segundos, a gente tem jovens virando madrugadas em filas, acampados em calçadas de Nova York. E não é para comprar ingresso de show, né? Não. Ninguém ali tá esperando o lançamento de um smartphone ou tênis de grife. Essa galera tá acampada disputando vagas de aprendiz na construção civil. É uma virada de roteiro que, sinceramente, ninguém previu. Temos servidores processando trilhões de dados de um lado e do outro, uma lona na calçada com gente na casa dos 20 anos esperando uma chance para aprender a carregar cimento. É muito doido pensar nisso. Pois é, o analógico puro, o trabalho que suja a mão, acabou virando tipo o grande escudo contra o avanço digital. É uma ironia fascinante. E, bom, o nosso objetivo hoje é investigar exatamente essa grande ironia moderna. A gente vai explorar o futuro do trabalho diante da automação, essa busca desesperada por carreiras que sejam, entre aspas, a prova de IA. E como isso ressuscitou um debate bem antigo. Exatamente. A gente vai ver como isso trouxe de volta à tona um dos debates econômicos mais radicais da humanidade, que é a renda básica universal. O que é um mergulho e tanto. Com certeza. E só para dar um panorama para quem nos escuta, o nosso material base hoje inclui dados recentes de mercado de jornais agora de 2026, como o G1 e o Jornal Correio. Também temos um estudo super detalhado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre a história da assistência social, uns relatórios da ONU sobre economia pandêmica, e essa parte é incrível, os resultados recém-publicados de um experimento prático na Alemanha. É uma base bem sólida. E olha, para entender o futuro, a gente vai precisar olhar bastante para o passado e para a psicologia humana também. Com certeza. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para o abandono daquele sonho tradicional da faculdade. Por décadas, o roteiro era meio óbvio, né? Estude, consiga um diploma e entre num escritório. Exato, garanta sua vida. Mas os dados de 2024 para cá mostram um colapso total nisso. Só lá em Nova York teve uma queda brusca de 37% nas vagas de nível inicial. 37%? Sim, em áreas administrativas e corporativas. Aquelas vagas clássicas que serviam como porta de entrada para quem acabava de se formar, elas simplesmente evaporaram. E evaporaram porque são as mais vulneráveis, né? Se a gente olhar para pesquisas recentes de instituições como Harvard e Stanford, elas mostram que quem está entrando no mercado agora sente que tem um alvo nas costas. Nossa, faz todo sentido. Vi, pensa bem, se o trabalho envolve basicamente ler um documento, processar uma informação e mandar um e-mail para a próxima pessoa da cadeia, um algoritmo faz isso de forma infinitamente mais rápida e barata. É, a programação básica, análise primária de dados, aquele atendimento ao cliente nível 1, tudo isso entrou na zona de risco vermelha. E é aí que entra o apelo gigantesco da construção civil que você mencionou. Tem a questão de fugir da IA, claro, mas há um atrativo financeiro colossal rolando. Sim, os números do jornal Correio apontam para salários anuais na construção civil americana, batendo US$ 100 mil para sindicalizados. Isso dá mais de R$ 500 mil. Meio milhão. E com pacote completo de benefícios, sabe? Plano de saúde desde o primeiro dia. Que gerou uma mudança demográfica que desestabiliza toda a cadeia de ensino. Antes, o perfil de quem entrava nessas obras pesadas era alguém com mais de 30 anos. Buscando uma recolocação, né? Isso. Mas hoje, os jovens saem direto do ensino médio para os canteiros de obras. Eles sabem que tem demanda garantida. Só a Prefeitura de Nova York, por exemplo, anunciou que vai ter US$ 7 bilhões investidos em infraestrutura. 7 bilhões! Olha, sabe o que isso me lembra?
É como se as pessoas estivessem buscando um bunker durante um furacão digital. Um bunker, gostei dessa imagem. É tipo, enquanto a tempestade da inteligência artificial destrói o andar de cima dos prédios corporativos, varrendo os escritórios, as pessoas estão correndo desesperadas para o térreo. Elas querem descer, sujar as mãos de cimento porque algoritmos não sabem assentar tijolos. Perfeito. Tem uma tangibilidade aí que acalma a ansiedade gerada pela IA, não acha? Com certeza. A tangibilidade do resultado físico dá uma segurança psicológica enorme. Mas é importante a gente não cair na armadilha do pânico generalizado também. Como assim? O trabalho de escritório não está morto. Ele só está passando por uma metamorfose severa. O Fórum Econômico Mundial prevê a criação de cerca de 170 milhões de novas vagas até o final desta década. Espera, 170 milhões? Mas se a IA já consegue analisar dados e programar, o que sobra de tão massivo assim? Sobra a humanidade irreemplaçável. Essas vagas estão concentradas naquilo que as máquinas simplesmente não têm: empatia, criatividade, pensamento crítico. Ah, entendi. Áreas como saúde mental, por exemplo? Exatamente. Com essa digitalização forçada, o contato humano genuíno de um terapeuta vira um artigo essencial. E as fontes também mencionam áreas como ESG, né? Sustentabilidade corporativa. Claro, porque forçar uma empresa a parar de poluir exige negociação política, exige ler as entrelinhas. Um bot não vai fazer isso. Nem um pouco. E até dentro da própria tecnologia, tipo o UX design. A máquina pode ter a resposta, mas quem desenha a forma empática de entregar essa resposta ao usuário é um humano. A máquina não entende frustração. Faz sentido. Mas, olha, sendo pragmática, que o bunker do trabalho manual tem limite de espaço, né? Com certeza. E, simultaneamente, nem todo mundo tem as habilidades interpessoais finíssimas para ser um mediador ou um terapeuta. Então, se a automação acelerar a ponto de não ter vaga suficiente nem nos bunkers, nem nas áreas de alta empatia, o que acontece? E é aí que a gente entra num território macroeconômico bem radical. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pois é, tem um debate gigantesco rolando, muito puxado por figuras do Vale do Silício, sobre o conceito de trabalho opcional. A ideia de que o trabalho não vai acabar, mas a obrigação de trabalhar apenas para sobreviver pode se tornar obsoleta. É uma mudança de paradigma absurda. Repautada na hiperprodutividade. Se a robótica gera uma abundância extrema de bens com custo quase zero, a estrutura clássica do nosso capitalismo entra em curto-circuito. E entra em cena aquele conceito do Universal High Income, né? A renda universal alta, que não é um auxíliozinho, é uma renda confortável para todo mundo. Isso mesmo, justificada por essa produtividade não humana. Mas, gente, pensando friamente, isso é quase uma medida desesperada para salvar o próprio sistema. Porque pensa comigo, se as fábricas produzem tudo sozinhas, mas as pessoas perdem os salários, quem é que vai comprar esses produtos? Esse é o paradoxo absoluto. O sistema precisa de dinheiro circulando. Se corta a renda, destrói o consumidor. Quem vai comprar o que os robôs produzem? Ninguém. É o colapso. Mas e aqui eu faço um contraponto. Se o sistema precisa que o dinheiro gire e simplesmente deposita dinheiro na conta de todo mundo, só para o consumo não parar, isso não transforma o ser humano no mero animal de estimação do mercado? Uau! Como assim? Tipo, a gente só seria alimentado financeiramente para cumprir a função de consumir e manter a roda girando. Onde fica o nosso propósito? Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que o desafio muda totalmente de esfera. A questão deixa de ser econômica, sobre como pagar o aluguel, e passa a ser psicológica, filosófica até. Uma crise de identidade. Exato. Historicamente, desde a Revolução Industrial, o ser humano atrela o próprio valor à sua função econômica. É a diferença entre viver no modo sobrevivência e ter estabilidade para inovar. Isso nos leva à solução prática que estão propondo, que é a renda básica universal. A gente tende a achar que isso é invenção de bilionário de tecnologia com peso na consciência, mas o estudo da UERJ mostra que as raízes disso vêm de muito longe. Longe mesmo. A gente está falando da pré-história do conceito, desde o Antigo Testamento com a ideia de tzedakah. Que era justiça social, né? Não caridade. Exatamente. E passando pelo século XVI, com Thomas More, na obra Utopia. Ele questionava por que a Inglaterra matava pessoas que roubavam para comer, em vez de garantir a subsistência básica para evitar os roubos logo de cara. Prevenir o desespero em vez de punir.
Genial. E teve o Juan Vives também, criticando a caridade pontual e defendendo que a assistência deveria ser um dever estrutural. Mas trazendo para os dias de hoje, a renda básica real tem uma definição muito estrita. Conta mais. Para ser renda básica, o pagamento precisa ser modesto, regular, incondicional e individual. Espera. Individual. Quer dizer que numa casa com 4 adultos, o dinheiro não vai para um chefe de família? Não. Cada um recebe o seu valor de forma totalmente independente, o que muda radicalmente as dinâmicas de dependência. Nossa, isso é importantíssimo para casos de violência doméstica, por exemplo. E o segundo ponto, a incondicionalidade. É o que separa a renda básica de programas como os de transferência monetária condicionadas. Sabe aqueles programas comuns na América Latina, do Banco Mundial? Aqueles que exigem contrapartida? Tipo, provar que a criança está na escola para receber. Esses mesmos. Eles foram vitais, claro, mas eles exigem que o Estado atue como um fiscal moral. A renda básica universal, não. Ela não faz julgamentos morais e não exige justificativas. É um direito inato. A ONU, inclusive, defendeu algo assim em 2020, não foi? Sim, propuseram uma renda temporária para quase 3 bilhões de pessoas vulneráveis e 132 países. E o custo não era nem tão absurdo. Era algo como 0,63% do PIB desses países, financiado com cortes em subsídios a combustíveis fósseis ou suspendendo dívidas. O Philip Alston, que era relator da ONU, usou a precarização da era Uber como justificativa. Se o emprego formal está sumindo, precisamos de uma rede nova. Mas aí entra a grande questão. O receio mais comum de todos que escutam sobre isso. Qual? A natureza humana. Porque se a gente remove as condicionalidades e garante dinheiro todo mês na conta da pessoa sem exigir absolutamente nada em troca, as pessoas não vão simplesmente parar de trabalhar. Deitar no sofá e assistir streaming? Sim, a economia não afunda na preguiça. Historicamente, grandes pensadores tinham exatamente esse mesmo medo. Tocqueville e Hegel, no século XIX, achavam que a ajuda depravaria os pobres e premiaria a indolência. Para eles, o medo da fome era o motor do trabalho. Só que ficar no campo da teoria não resolve, né? A gente precisa olhar para o que aconteceu quando isso foi testado no mundo real. E aqui entram os dados que destruíram os clichês. E como destruíram? O experimento alemão, conduzido pelo Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, entre 2020 e 2024, é um marco. O que eles fizeram exatamente? Pegaram 122 pessoas e pagaram 1.200 euros por mês. 1.200 euros por mês. Por 3 anos, dando mais de 43 mil euros por pessoa. E usaram com grupo de controle de quase 1.600 pessoas para comparar. E as regras para quem recebia o dinheiro? Zero fiscalização. Eles podiam trabalhar, estudar ou simplesmente não fazer nada. E o que aconteceu com as 122 pessoas? Eles abandonaram tudo e foram para a praia. Os resultados foram chocantes. E, em vez de estagnação, houve uma taxa muito maior de mobilidade laboral. Espera, mobilidade. As pessoas trabalharam mais? Elas se arriscaram mais. Como tinham a rede de segurança, investiram em treinamento, mudaram de setor, buscaram empregos melhores. Ninguém acomodou. Que incrível! E teve um impacto secundário colossal. Houve uma redução dramática no estresse financeiro. A saúde mental do grupo melhorou tanto que caiu o número de licenças médicas solicitadas. Claro, o estresse financeiro adoece as pessoas. A Clara Simon, que participou da pesquisa, citou que essa renda significa, na verdade, uma economia gigantesca para o Estado nos sistemas de saúde. Pessoas mentalmente estáveis trabalham de forma mais inovadora. O que é fascinante. Eu vejo muito isso como... Sabe quando você vai no circo? Dar uma renda básica não é dar um sedativo para a pessoa dormir. É como instalar uma rede de proteção gigante no circo. Elabora isso. Quando o trapezista está lá no alto, se não tem rede embaixo, ele faz só o movimento básico com medo de morrer se errar, a pobreza faz isso, tira margem para erro. Mas quando tem uma rede enorme lá embaixo e ele sabe que não vai morrer se cair, ele ousa. Ele faz o salto triplo mortal, ele inova. O que é fascinante aqui é exatamente isso. A renda básica, pelo menos no teste alemão, atuou mais com um capital semente para a vida humana.
Ela quebra a aversão ao risco. E olha só a jornada que a gente fez hoje nessa análise profunda. Começamos vendo jovens buscando a segurança, empilhando tijolos, fugindo da IA. Passamos pelos robôs ameaçando o poder de consumo. Mergulhamos nos debates históricos lá do século XVI sobre moralidade. E terminamos na Alemanha, vendo que a segurança financeira gera coragem e não preguiça. É uma mudança total de perspectiva e para quem está escutando é crucial lembrar que o mercado está mudando rápido demais. A questão da próxima década não é só como ganhar a vida. Exato. É como a sociedade vai organizar a distribuição do valor, quando a força humana não for mais o motor principal da economia. É repensar o nosso papel. Para fechar, vamos deixar um pensamento provocativo aqui. Vamos imaginar um cenário onde amanhã de manhã um sistema automatizado garantisse para qualquer um de nós uma renda confortável, incondicional e eterna. Sem precisar trabalhar para pagar os boletos. Isso, retirando toda a obrigação de sobrevivência. Depois que aquele período inicial de férias e descanso passasse, o que uma pessoa escolheria criar, construir ou estudar para dar sentido aos próximos 40 anos de vida? É uma pergunta que muda tudo. Fica a reflexão para nossa audiência. Até o próximo mergulho.